Peraí, vou trocar de chapéu. Sabe que a gente já tá gravando, Peninha, aí, que não interessa, né? O chapéu que tu tá usando pra um podcast. Ah, é? Só a voz? Mas isso aí tá uma coisa mais Bob Dylan, tá legal isso aí. Ou o Sassamo Tema. É só a voz? É só a voz. Isso aqui serve pra gente se falar apenas, entende? Isso aí é bom, pra gente se ver. Peninha, tu é a pessoa mais aguardada desse podcast. E na verdade, esse talento é meu. Porque eu consigo isso de graça. Tu é a pessoa que mais me dá audiência e tu não ganha nenhum real. Eu acho isso meio revoltante mesmo. Tu é um cara inteligente mesmo, não parece, porque é colorado e tudo, mas era a primeira coisa que eu ia dizer depois da tua pergunta. Tu não tinha vergonha de, nesse período de quarentena, tu ligar para as pessoas, querer sugar as ideias delas, botar no ar e ainda achando que tá fazendo assim, tipo um favor. Pô, tô ajudando a divulgar a obra do cara. Cara, eu tenho um conteúdo denso, intenso, fruto de leitura, de pesquisa, de visão. E eu vendo esse conteúdo. Esse meu conteúdo tá à venda. Inclusive, se tu quer saber, e já quero começar falando disso mesmo, eu sou contra a internet grátis. Não, eu sou a favor da internet grátis assim agora, mas não o conteúdo. Sou contra a Wikipedia, que aliás a Wikipedia é uma coisa que veio me depreciar muito, porque ninguém diz assim, leu a Wikipedia, eu já sabia tudo que tem na Wikipedia antes da existência da Wikipedia, entendeu? E como no fundo, parei que agora já falei bem de mim, agora eu vou falar mal. Como no fundo meu conhecimento é trivia, ele é trivial, eu não aprofundo nada, eu na verdade pareço que tiro da Wikipedia. Só que eu sabia tudo isso antes da Wikipedia. E agora, com a Wikipedia, eu me fudi. Porque daí ninguém disse, também leu a Wikipedia. Se bem que, peraí, deixa eu falar mais ainda. Depois tu fala. Que, cara, como a Wikipedia melhorou, né, cara? Como a Wikipedia melhorou. Assim, é muito impressionante que exista a Wikipedia. Eu pesquiso muito na Wikipedia em inglês. Eu estou fazendo um trabalho sobre a história dos Estados Unidos. Assim, ó, tem coisas fabulosas. Claro que se tu vai no Google Academics, se tu vai em material de produção acadêmica, de conteúdo, é óbvio que é necessariamente superior e mais profundo e mais intenso, mas às vezes tu não tem tempo para isso e o assunto não requer um aprofundamento tão grande, tu quer só uma visão geral que possa ser confiável e que remeta às fontes. E isso a Wikipedia, brasileira também, mas a americana tem cada vez mais. Então eu queria começar fazendo o meu elogio total da Wikipedia, porque durante anos eu falei mal. Só para dizer o que eu faço aqui, o nome disso já tem um nome para esse tipo de crime, que é sugar as pessoas, os conhecimentos de quem tem conhecimento, porque a classe não tem. O nome disso é jornalismo. É verdade. Isso já tem um nome. Mas o jornalismo é investigativo, entendeu? O jornalismo isso é 1%. Ele tira a opinião de várias pessoas e daí forma a sua própria. Essa é a utopia. Não aí é. Tá chamando de utopia. A utopia é essa aí. Né? Jornalismo é o William Bonner. Jornalismo? Agora, qual o futuro do jornalismo, Harry Potter? O futuro do jornalismo é regionalizar. Talvez, pode ser. Ao mesmo tempo que marcas como New York Times, Washington Post e o The Guardian ganham assinantes em momentos como esse. Pois é. Cara, que momento, né? Sobre o que a gente vai falar? Sobre o momento, é isso? Tu vai editar vai entrar tudo. Sempre é bom quando entra tudo, porque não tem a edição, no saco da edição, e essa é uma característica por aqui, tu já dançou comigo todas essas danças aqui, todos os episódios, e esse se chama Pandemia 2 pontos aqui pra frente. É impossível eu te trazer pra uma conversa e não ter o que eu acho que é mais legal que eu posso te sugar, que é primeiro olhar pra trás. Né? Tu vem fazendo agora aqui no Pretinho Básico uma recuperação, né, de coisas que aparentemente tu tava falando do dia, mas tu tava lá no passado brasileiro buscando erros do passado, né? Mas eu queria ser mais macro contigo, Peninha. Eu queria que tudo que tu já leu de peste, tudo que tu já leu de pandemia, o que tu olha agora, porque tu tá tendo o prazer, eu acho, de um cara que gosta de história, bons ouvidos para isso, de estar vivendo uma, né? Tu não tava vivo na outra.
de 100 e pouquinhos anos atrás. Mas eu vi muito da outra porque o meu avô nasceu em 1900. Meu avô Augusto Rômulo. Inclusive isso é engraçado porque o meu nome é Eduardo Rômulo Bueno, e aí ninguém acha até hoje que Rômulo é nome próprio e não sobrenome. No colégio me chamavam de Rômulo, numa de me humilhar e tal, babá, aquela coisa, quando chamava apenas provalecimento e não bullying, né? Mas é sobrenome. Meu avô Augusto Rômulo, ele nasceu no dia 19 de abril de 1900. Então ele tinha quase 19 anos, né? E ele fez parte da missão de guerra brasileira naqueles navios que foram para Dakar, né? E quando a participação brasileira na Primeira Guerra foi vexatória, né? Foi vergonhosa, né? Foi mais um dos tantos momentos que o Brasil perdeu de tentar um protagonismo, no mínimo no hemisfério sul, sabe, de ser realmente a potência atlântica do Atlântico Sul, né? Quem estuda a história sabe que o Atlântico Sul tem eu vou desviar o assunto, mas é o meu jeito mesmo, não interessa. É que além da tua audiência ser muito desqualificada e tu próprio também, cada vez que entra um assunto eu tenho que fazer um desvio e explicar, porque as pessoas não sabem chongas. Mas agora sem piada, embora isso não seja piada, seja verdade, o Atlântico, a história da humanidade não apenas está diretamente ligada aos vírus, como chegarei lá, porque eu vou retroceder bem dessa pandemia de 1918, como ela está evidentemente ligada aos oceanos e à intercomunicação dos humanos pelos oceanos. Inclusive foi isso que espalhou, que trouxe os vírus pelo mundo. Os vírus de início navegaram por terra, mas os europeus se encarregaram de espalhá-los pelo mundo a partir das descobertas oceânicas dos portugueses, né? Inclusive tem ninguém que diz que a conquista do Novo Mundo significou a união microbiana do mundo, né? O mundo dos micróbios e dos vírus e das bactérias se uniu, é verdade, só que se uniu para a grande devastação do Novo Mundo, né? 70% da população indígena que vivia do Alasca à Patagônia pereceu em função desse impacto, dessa guerra virótica, bacteriológica, química, né? Mas o que eu estava dizendo antes, para daí a gente retomar a pandemia de 18, para daí retroceder para as outras, é que o domínio dos oceanos, geopoliticamente, as áreas de influência geopolíticas e papapá, vem se desenhando há muito tempo, né? Mas na era moderna, elas começam a se desenhar a partir da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos queria que o Brasil entrasse logo na Primeira Guerra e que enviasse contingentes, parará. Só que daí descobriram que o exército brasileiro era patético, não tinha nenhum armamento, não tinha nenhum treinamento, era, para usar uma frase maravilhosa de um cara chamado Miguel Couto, o Brasil era um grande hospital. É uma frase de 1916, desse sanitarista, que disse: o Brasil é um grande hospital. Uma frase conhecida até hoje. O que não é conhecido é que as pessoas não sabem qual é a circunstância em que ela foi dita, e é uma circunstância muito reveladora, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, e que todos nós deveríamos, de certa forma, saber, que aí quando eu falo, eu digo assim, quanta sabedoria. Pelo amor de Deus, é só tu ler e te interessar, que essa informação está disponível. Um cara cujo nome eu esqueci, mas também não interessa, meio desprezível, subiu na tribuna do Senado brasileiro em 1917 para clamar que o Brasil entrasse na Primeira Guerra Mundial, no que ele tinha razão, porque era mais uma agressão da Alemanha, que depois seria a Alemanha nazista, mas já era uma Alemanha querendo dominar o mundo, querendo piorar o mundo, né? O propósito da Alemanha não era melhorar o mundo em 1914, era piorar o mundo. E disse: o Brasil tem obrigação de enviar combatentes para a guerra na Europa. E é fácil, basta recrutá-los nos sertões do Brasil. E aí esse Miguel Couto disse: os sertões do Brasil estão eivados de sífilis, de lepra, de amarelão, de doença de Chagas, de
vermes, é um povo combalido, é um povo desgraçado, é um povo abandonado, é um povo infeliz. Essa história, o sertanejo, antes de todo um forte, pode ser verdadeira, no sentido da resistência desses caras. Então o Brasil não tinha contingentes humanos, não tinha exército, não tinha hard power, como se chama. E aí optou, até inteligentemente, pelo soft power, enviar missões médicas ao Brasil. Com isso, perdeu uma chance enorme de protagonismo, sabe, de ser o país que se projetasse em defesa da liberdade, da democracia, parará, como os Estados Unidos fez nas duas vezes. É óbvio que temos interesses escusos dos Estados Unidos, é óbvio que os Estados Unidos sempre se beneficiou da corrida armamentista, é óbvio que os Estados Unidos têm um lado agressivo e violento, é óbvio que os Estados Unidos são fruto da guerra. Só que pensa as guerras que os Estados Unidos entrou. Todas a favor da democracia na Primeira Guerra, da democracia na Segunda Guerra, contra a escravidão na guerra deles próprios, contra um México absurdamente retrógrado, embora tenha tomado do México todos aqueles territórios. Então os Estados Unidos entrou em guerras horríveis, só que sempre, aspas, do lado certo. E ainda se favoreceu disso e ainda gerou uma máquina que por um lado é uma máquina de guerra, que por outro lado é uma máquina capitalista. O Brasil não tinha porra nenhuma disso, nunca teve. Mandou essa missão médica. Essa missão médica já saiu atrasada daqui, chegou em Dakar, contraiu a gripe espanhola. Sensacional. E ainda, daí foi mandado embora de Dakar para Marseille, chegou em Marseille, no dia que chegou em Marseille acabou a guerra. E o meu avô, por isso tudo que aconteça, a longa digressão, estava nesse navio. E quando ele me contou tudo isso, meu avô morreu em 1978, quando eu absolutamente desprezava a história do Brasil. Eu só me interessava pela história dos Estados Unidos, por causa do Bob Dylan, do Jack Kerouac, disso, daquilo, daquele outro, entendeu? Eu já falei em vários lugares, repito aqui, que o motivo que me levou a me interessar pela história do Brasil é que um dia eu vim andando na rua com os pés no chão, mas a cabeça lá nas nuvens, e aí concluí que eu não sabia nada de história do Brasil, que eu sabia muito de história dos Estados Unidos e que isso era uma vergonha. E aí eu disse, não, então eu vou ler, eu vou saber. E aí nesse meu canal Buenas Ideias, o que eu estou sempre dizendo? A tua ignorância, tu é ignorante, tu tem que te envergonhar da tua ignorância. E algumas poucas pessoas se sentem assim acusadas, tal, e outras entendem o propósito e riem e já dizem, eu pago para ser chamado de ignorante. Peninha é a única pessoa que me chama de ignorante, eu gosto, porque as pessoas são ignorantes e o primeiro passo para tu reconhecer que tu tem que saber é tu reconhecer que tu não sabe. E é óbvio que parece uma frase pretensiosa que eu vou dizer, e é um chavão, mas pelo meu ponto de vista não é pretensioso. Quanto tu mais sabe, mais que tu descobre que tu não sabe. Tu sabe, assim, a gente não sabe chongas, cara, é impressionante. A gente vive na escuridão na história, então, os brasileiros vivem na escuridão, cara. E quando tu estuda a história mesmo, porque tem um lado que é óbvio que os meus estudos são profundos, eu já li 2.000 livros sobre a história do Brasil, eu escrevi 33 livros, mas quando eu encontro, assim, por exemplo, o Boris Fausto, o Boris Fausto menos um pouco, que embora saiba 1 milhão de vezes mais que eu, ele escreveu uma história geral do Brasil. Mas quando então tu pega, assim, por exemplo, o Evaldo Cabral de Melo, tá? Que é irmão do João Cabral de Melo Neto, que é um gênio que nem o irmão, e que estudou só a ocupação holandesa do Brasil, que é um período inacreditável da história do Brasil. Ele estudou Pernambuco de 1580, que é a União Ibérica, até, digamos, 1817, que é a tal Revolução Pernambucana, né? Que dá de 20-0 na Revolução Farroupilha. Quando eu encontro pessoas que nem essa, que daí tu vê que sabe que eu sou um ignorante. Eu sou um ignorante, né? E sou mesmo. Só que óbvio que eu sei muito mais que a média. E como eu sou um falastrão, um falador, eu sou a fim de falar, porque o Brasil só vai melhorar quando as pessoas souberem mais da sua história e não deixarem ela se repetir tão escandalosamente. Então,
quando meu avô me contava essas histórias, eu não estava interessado, cara. Primeiro porque eu era doidão, maluco, tinha 20 anos, gostava do meu avô, que era gremista fanático, graças a ele que eu era gremista também e tal. E eu nunca desgostei do meu avô. Mas eu vim da última geração em que teve o tal Generation Gap, sabe? Era uma ruptura, tu não podia ser amigo dos teus pais. Tu não podia ser amigo do teu avô. Tu não podia ouvir o que o velho tinha a dizer. Não podia, sabe? Tu tinha que romper com o mundo deles, né? E eu fazia parte tardiamente da geração hippie, da geração dos rebeldes, da geração papapá. Todos os caras que eu lia nos rebeldes eram da Revolução Hippie. Eu digo, toma esse velho, né? Gostando dele. Tu imagina se eu não gostasse, eu sempre gostei. E ele vinha com aquele papo rememorativo. Como é que era Porto Alegre antiga, sabe? E como é que foi o impacto da gripe espanhola em Porto Alegre. E eu só me lembro de reminiscências, cara, e agora eu me esgaço, né, cara, porque eu queria saber tudo, e as pessoas morrem, e o Brasil ainda tem registros frágeis da história, e as cidades são destruídas, as casas são destruídas, os prédios antigos são destruídos, os documentos são mal preservados, e embora o trabalho dos historiadores brasileiros seja invejável, tem muita gente que faz produção acadêmica de altíssimo nível no Brasil, eles mesmo assim, ainda assim, produzem para si próprios, assim, sabe? Tem aquela história da Torre de Marfim, que é verdade, que eu fui uma das pessoas que ajudou a mudar. Ainda sou criticado por alguns historiadores mais babaca, porque os grandes historiadores brasileiros todos perceberam o significado do meu trabalho, da minha obra. Era uma generalização, era uma simplificação, eram livros de divulgação, mas que eram decentes, que eram dignos, que queriam compartilhar, que eram livros que tinham uma dose de generosidade muito grande, que talvez eu pessoalmente nem tenha. Não, tenho, tu sabe, tu me conhece, tu sabe, eu faço a figura do rebelde, que os rebeldes eu sou, mas assim, do homem mal, mas não sou, né, cara? Sou um cara fim de compartilhar, né? Claro que é da minha natureza ser um falador, um falastrão, mas eu falo também desse jeito para compartilhar, entendeu? E aí, então, voltando, agora que vai começar, isso é na introdução. O Brasil, a gripe espanhola teve um grande impacto no Brasil. Tá. Só que daí, antes de falar da gripe espanhola, a gente tem que retroceder e falar o seguinte: primeiro, os vírus estão nesse planeta bem antes dos sapiens. Os sapiens estão nesse planeta, assim, sendo generoso, 500 mil anos. Vamos deixar por 500 mil de anos. Os sapiens, tá? E dá para chegar em 300 até. Né? Vamos deixar em 500, porque está sempre mudando também. Os sapiens estão aqui há 500 mil anos. E os vírus estão aqui há milhões de anos. Né? Não se sabe nem a origem dos vírus. Talvez sejam extraterrestres, que nem a própria vida talvez seja extraterrestre, sem teoria conspiratória. Aquelas coisas, vêm os meteoros, com os esporos, mas pode ter sido. Não se sabe. Os vírus não são seres vivos propriamente, também, como se sabe. Todo mundo agora já sabe. Eles precisam eles são um parasita celular obrigatório. Eles têm que ter uma célula na qual se instalar. Eles estão se instalando nos animais desde sempre. Tá? Então a história da humanidade, desde que o homem chegou aqui, caminha com o vírus. Eu não quero retroceder lá. A gente, na verdade, é o seguinte: tu poderia estabelecer um momento crítico, assim, um momento muito específico do impacto dos vírus, que é a tal peste de Justiniano. Tá? É uma peste que houve no Bizâncio e que marcou realmente o fim do Império Romano. Tá? O Império Romano acabou primeiro o Império Romano do Ocidente, né? Só que o Império Romano do Oriente, que é Constantinopla, que é o Bizâncio, hoje Istambul, continuou florescente. Ele sentiu um impacto muito grande com essa tal peste de Justiniano, que é ao redor do ano 900. Tá? E enfraqueceu todas as bases da civilização que, mesmo sendo o Império Romano do Oriente, sendo mesmo uma civilização que flertava com o Oriente, com conhecimentos orientais, ainda era uma civilização ocidental. E aí essa civilização ocidental começa a se enfraquecer, e quando vem a derrocada definitiva do Império Romano, a Europa entra na chamada Idade das Trevas, que a gente sabe hoje já que não foi tão das trevas, como dizem, mas que foi a Idade das Pestes, especialmente da peste bubônica, que eu vou falar depois. Não, vou falar agora, porque primeiro o Império
Romano do o Oriente se enfraquece com a tal peste de Justiniano, que é no ano 900 e pouco, tá? Aí esse império vai ser conquistado em 1453 pelo avanço muçulmano de um sultão muito reveladoramente chamado de Maomé II, que toma Constantinopla, tá? Quando ele toma Constantinopla, ele interrompe, isso é a única coisa que eles dizem no colégio, e que é verdade, interrompe toda a ligação comercial entre Oriente e Ocidente. Era por ali que passava, era no Estreito, era o Bósforo, é o lugar mágico onde dois continentes se tocam. Quando você vai a Istambul, tu cruza uma ponte e sai da Europa e chega na Ásia. Uma ponte. E dá para nadar. Tem gente que sai nadando da Europa e nada até a Ásia, e tem gente que sai da Ásia e nada até a Europa. Aliás, algum dia Eduardo Bueno ainda falou eu não estava em condições atléticas quando na minha última visita em Istambul, não, em 1978. Tu não estava com condições psicológicas para enfrentar isso. Teu corpo estava bem. Teu corpo estava melhor que hoje. O corpo estava bem melhor que hoje, mas eu não passaria no exame antidoping. Sim, então não fiz aquela pra te ver como surge, né? Como tu tem neurônios que te salvam, né? Que coisa louca isso, né? Tu tá sempre prestes a algum tipo de morte trágica e tem algo na tua cabeça que te segura. Mesmo eles sendo destruídos pelo tempo, né? Aquela coisa. Exato, o tempo é cruel. Mas o principal motivo foi o frio também. Eu estava lá em novembro. E aí, novembro de 1978. 78. Eu não era nascido ainda, Peninha. Tava vivendo isso e eu não era nascido. E eu tenho 41 anos. E eu já estava fazendo o que não devia em Istambul. E aí, mas pelo menos sabia já toda a história de Istambul, meu coração batendo, Santa Sofia, aquela coisa toda, né? A mesquita, que era antes uma igreja, papapá. Eu sabia a rua pelo qual o sultão tinha entrado, matado todo mundo. Cara, assim, ó, você está ouvindo esse podcast, desliga e compra um livro chamado A Queda de Constantinopla, do Steve Hillman, eu acho que é o nome dele. Saiu pela editora Zahar. Cara, é o dia a dia da conquista de Constantinopla. E o paleólogo, como chamava o último imperador do Bizâncio, implorava o auxílio do Ocidente. E dizia, se os muçulmanos tomarem esse lugar, vai foder tudo. E ninguém ajudou, cara. Ele foi até Londres. O livro abre com esse paleólogo entrando todo de branco na corte do Henrique VI, acho, posso estar errando. E ele era um cara totalmente culto e espiritualizado e lindo e limpo. E aí ele entra numa corte imunda de um rei glutão daqueles meio Game of Thrones, sabe, comendo um pernil, todo babado, só com o garfo, peidando, arrotando, sabe? O cara fica chocado, todo de branco, diz, olha, cara, eu tô precisando de ajuda, cara, os muçulmanos estão ali, eles vão passar por cima. Foi na França, foi na Inglaterra, na França e na Itália. E ninguém ajudou. E o cara que conquista também é um cara maravilhoso. Tinha 21 anos de idade, esse Maomé II. Também era um contor das artes, da poesia, sabe, aquilo que o mundo muçulmano tem de melhor. Só que ele estava ali com gosto de sangue, né? Porque os cristãos sempre atacaram antes, né? Então ele destrói aquela merda, cara. E aí a Europa tinha vivido 100 anos antes, um pouco, 1370, a tal peste bubônica, que matou 2/3 da humanidade, que veio da Ásia Central, mas se espalhou muito rapidamente e chegou em Constantinopla. E de Constantinopla foi levada de barco para Marseille, na França. E de Marselha se espalhou por todo o continente. E matou todo mundo, cara. Matou todo mundo. Mas foi, por um lado, uma peste maravilhosa, primeiro porque o humano tem sobrando, né, cara? Eu prefiro defender as baleias, o urso, sabe? O humano tem demais, cara, sabe? O humano, é horrível dizer isso, mas é verdade, tem humano demais, 7 bilhões, mas quem é que precisa de 7 bilhões de humanos, cara? A única coisa que eu não entendo é porque Deus não me dá um botãozinho e quem decide, quem vive, quem morre sou eu. Tô brincando, né? É óbvio que é uma piada, né? De repente ninguém pega só esse trecho, olha o que ele falou. É uma piada, mas que tem humano demais, tem. E naquela época já tinha humano demais na Europa também. Mas o que aconteceu foi que, com a derrocada do Império Romano,
acabou a tal Pax Romana. Sabe? As pessoas não podiam mais viver em paz no campo porque eram atacadas por hordas de vândalos, basicamente germânicos, né, cara, vindos da Alemanha ou da Europa Central, terríveis vândalos, godos, visigodos, né, cara, uns caras terrível, né, as pessoas, bárbaros, pô, vai ler quem eram os bárbaros, sabe, também tem um livro chamado Os Reinos Bárbaros, tu lê os Reinos Bárbaros, tu não acredita que os caras existiram, cara, e os caras, assim, Roma tinha dominado eles por séculos, então eles queriam matar qualquer sinal de civilização romana, porque a nossa civilização é romana. Então as populações rurais tiveram que morar dentro das cidades, intramuros. E eram populações rurais que foram viver naquelas cidades muradas medievais, levando os seus animais consigo. E o que as pessoas fazem de conta que eles ignoram é que esses vírus vieram todos do convívio íntimo dos homens com os animais domésticos. Da vaca veio a varíola, o sarampo e a tuberculose. Daí ninguém diz assim, gripe aviária. Lembra aquela vez que teve a gripe? Mas, cara, a gripe sempre foi aviária. É majoritariamente aviária. A gripe ou é aviária ou é suína. Não existe outra gripe. Tanto é que essa Covid não é uma gripezinha, porque ela não veio nem do frango nem do porco. Ela veio do morcego através do pangolim, né? Então, com esse convívio e com essa imundície e com essa convivência com bactérias e vírus, a população europeia e asiática também, mas nós estamos falando que vai nos interessar agora é a europeia, adquiriu anticorpos. E aí, quando o sultão conquistou Constantinopla e bloqueou essa rede, essa rota comercial, Veneza foi lá e fez um acordo logo com o sultão. Ele disse, cara, essa história de cristão, de cruz, nós tiver que rezar pro crescente, a gente tá bem italiano, né, cara, veneziano. E pá, o sultão deu o monopólio do tráfico de especiarias para a Europa, para Veneza. Por isso que tu hoje vai lá em Veneza, aquele esplendor, aquela maravilha, foi tudo construído com esse dinheiro. E as duas outras grandes cidades-estados, a Itália não era unificada, nem existia Itália, nem o conceito de Itália, eram Gênova e Florença, que foram alijadas desse jogo. E aí eles ficaram com o tal capital, como é que chama aquilo? Capital quando está congelado, quando está parado, tem um nome que os caras usam assim, os capitais que não tinham utilidade, né? não tinham onde investir, não tinha como girar aquele dinheiro. Né? Lembrando que as casas bancárias foram inventadas em Florença pela família Medici, que inventaram a nota promissória, que inventaram o cheque, que inventaram o dinheiro amoedado, o papel moeda, as instituições bancárias, tudo inventado pelos caras. Os caras com um monte de dinheiro. O que a gente faz com esse dinheiro? Investiram todo esse dinheiro em Portugal e botaram Portugal, tipo como bucha de canhão, a contornar a África e chegar na Índia por via marítima, como todo mundo sabe. Ao fazerem isso, os portugueses foram levando não só a sua cultura, suas histórias e um viés escravista, começaram a escravizar os negros, como também as suas doenças. E também tomaram contato com as doenças africanas, nominalmente a febre amarela, especificamente. Se bem que eles tinham muito mais doença que os africanos tinham. Os africanos tinham aquelas febres, paluces, malária, aquelas bosta aí, febre amarela. Mas não tinham tanto essas doenças fruto da sujeira e da imundície do convívio com animais. Então já mataram um monte de negão ali, já já começou a tal união microbiana. E aí, quando eles chegam no Novo Mundo, em 1492 com o Colombo, e em 1500 no Brasil, eles tomam contato com populações que talvez fossem 40 milhões de pessoas que viviam há 10 milênios em isolamento. 10 milênios. Fazia 10 mil anos que os povos nativos do Novo Mundo não tinham contato com nenhum outro povo. E o que as pessoas não sabem, deveriam saber, e seria muito fácil de saber, a partir das que estão ouvindo eu falar agora, nunca mais vão se esquecer, é que esses povos indígenas tinham apenas sangue ó, que é o sangue mais antigo da humanidade, que é o sangue do caçador-coletor. A humanidade era toda sangue ó.
quando surgiu. Depois que surgiu o O negativo, não sei o que, aí eu também não sei, gostaria de saber mais, não sei. E aí sangue A, sangue B negativo e sangue ruim, que é o teu, Potter, que é colorado, que é o último sangue que surgiu, o mais baixo, o mais comprometido. E aí os caras chegam aqui com essa carga virótica e com essas bactérias, com essa merda, e os caras não tinham nenhuma defesa natural, cara. E morrem. Cara, quando o Cortés chega no México em 1519, você sabe o dia, né? 21 de agosto de 1519, que é quando ele adentra México, Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. Tu ouviu na minha peça, tu deve ter ouvido, uma cidade aquática, com jardim botânico, jardim zoológico, que algumas pessoas dizem que tinha 1 milhão de habitantes, mas é um exagero, mas tinha 600 mil, maior cidade do mundo na época. E o Cortés tinha 508 homens, 10 canhões e 32 cavalos. E o exército azteca, o Montezuma poderia regimentar com muita facilidade um exército com 600 mil pessoas. E ele era 508. E ele ganha. Ganha também, claro, porque é uma teocracia, ele capturou logo o Deus lá, que era Montezuma, também facilitou muito. Mas daí, em agosto, 2 anos depois, em agosto de 1521, teve a tal Noche Triste, que se chama, que é, cara, quando assim, cara, 70% dos astecas morreram de varíola. 70%. Isso se repetiria 20 anos depois, no Peru, quando o Pizarro, aquele criador de porcos analfabeto, chega, captura o Atahualpa, que seria o equivalente do Montezuma, e depois eles também, os incas, morrem tudo de varíola, cara. Então nós estamos aqui hoje falando em português, em Porto Alegre, papapá, e o Brasil se chama assim, e os caras estão lá nos Estados Unidos, né? Muito, muito por causa dos vírus. Talvez a gente estivesse em Porto Alegre, mas talvez não chamasse Porto Alegre, não ia ser igual. Não ia ser igual. Os europeus vieram para ficar e para conquistar, mas a conquista não ia ser tão rápida e tão fácil. E a absorção e a devastação dos povos indígenas, embora nós tenhamos DNA indígena, sangue indígena, não ia ser tão rápido, ia ser diferente, as cidades iam ser diferentes, o mundo ia ser diferente. O que fez com que a América, hoje chamada América, fosse desse jeito foi a devastação causada basicamente por vírus e ou bactérias. Tá? Então, mas eu queria retroceder um pouquinho para o lado bom porque teve um lado bom, a epidemia de 1347, né, sei lá, me esqueci agora, da peste negra, acho que é 1347, 1350, 3 anos, é o auge dela. Ela fez com que o homem europeu, pelo menos as cabeças pensantes da Europa, desafiassem firmemente o poder da igreja. Porque quando Roma viu seu poder se esvanecer, onde é que surge a religião cristã? Em Roma. Roma, católico apostólico romano. Minha mãe dizia que eu tinha que dizer que eu era, né? Católico apostólico romano. Então o Império Romano recuou, mas a religião cristã se apoderou dos territórios de muitos preceitos romanos e expandiu, continuou o trabalho de colonização e conquista de Roma, sediado em Roma. E botou um tacão de obscurantismo anticientífico, anticorpo, antissaúde, porque era proibir o banho, porque no banho tu tinha ideias, sabe? Os médicos proibiam o banho, porque eles diziam que a peste era invisível, então que a peste entrava pelos poros da pele. E então eles recomendavam que você desenvolvesse uma grossa camada protetora de cascão para a peste não penetrar nos teus poros. E quando você tomava banho, a água abria os teus poros. Então os médicos, por determinação médica, proibiram os banhos. Mas o motivo por trás dessa proibição é um motivo moral de não ter contato com o teu corpo. O corpo era a prisão da alma, segundo a doutrina cristã. Então, se tu vai pro banho e fica ali lavando as tuas partes, de repente, o que está acontecendo aqui? Tá falando com a tua alma. Tá se comunicando com ela. Eu esqueci que tu estava aí, só aí eu falo.
Pra te ver como eu sou o melhor entrevistador do mundo, não atrapalho as pessoas. É verdade. Tá acostumado com isso. Mas deixa eu fazer um link. Sim. Vamos lá. Eu vou pegar os 500 mil anos do Sapiens, tá? E acho que em 100 anos nunca se criou tanto. Tá, tudo bem que em 100 anos a gente teve 2 superguerras, né? Pela proximidade, pela atrocidade da Segunda Guerra. A primeira também, né? Também. É que eu digo assim, atrocidade no sentido de os campos de concentração, blá, blá. Beleza. Sim. Mas foi um século onde a gente teve uma peste, né? Desculpa, teve um vírus devastador. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas morreram. Entre 50 e 100 milhões. A gente não consegue contar. Então é esse tamanho tamanho. E aí passaram 102 anos, Peninha. 102 anos se passaram. E aparentemente Bom, o problema continua o mesmo. É um novo vírus. Então a gente tem alguma preparação, a gente tem alguma... A minha filha disse, por que continuam chamando novo coronavírus? Já tá velho. É foda, é verdade. Pra mentalidade de quem vive na internet, super raro. Como novo coronavírus? Imagina. Já tem 3 meses, porra. Não mais que isso. Se contar com o que a China escondeu, já faz meio ano já. Mas beleza. Mas, Peninha, de novo o mundo é pego de surpresa, com toda a tecnologia, com tudo que existe. Mas mais do que isso eu lembro que tu trazia nos teus comentários, assim, as discussões na população... As discussões, inclusive na classe médica, todo mundo recebeu na internet, no grupo do WhatsApp, olha o que esse médico tá falando. O médico tá mandando socar alguma coisa no cu lá. E é um médico, tá ali, doutor fulano de tal. Né? Por que ainda é ancestral esse tipo de... E aqui eu tô falando ancestral não como um elogio, tá? Sim. Eu tô falando como cabe uma crítica. Uma sombra ancestral. Exatamente. Por que a humanidade não entendeu ainda isso? É porque surge de 100 em 100 anos? É porque... Né, tá aí, enquanto a gente tá falando bobagem aqui, tem gente tentando uma vacina. Entende? Tá. Boa pergunta, por quê? Luciano Potter. Por que é a mesma merda sempre? Bom, a ignorância sempre foi preponderante, né? Mesmo nos momentos mais altivos da humanidade, sabe? Eu não sei, talvez lá no Egito do Ramsés, onde eu já vivi numa vida anterior, tenhamos atingido um ponto mais alto. Na Grécia do Péricles não dá, porque inclusive o filho do Péricles e o Péricles morreram de peste. Né? Então, né? Atenas está fora da lista. Constantinopla, já falei aquilo, né? Cara, assim, mesmo nos momentos mais luminosos da humanidade, mesmo no Renascimento, que eu ia completar e tu me interrompesse, que depois da peste negra veio a contestação das ideias da igreja, porque era uma peste que nem as outras, democrática, né? Atingiu o rico e o pobre, socialista, atingiu o rico e o pobre, atingiu o crente e o ateu. E blá, blá, nossa, bum, morria. Eu não acredito em Deus, bum, morre também. Então, porra, os caras convidam, olha, a medida de todas as coisas é o homem, só resta nós, a gente só pode condenar. E se inicia lentamente o que viria a ser o Renascimento, né, a Idade da Razão, e depois a Idade da Razão daria origem ao Iluminismo, e depois o Iluminismo daria origem a uma era de ciência, e a era da ciência daria origem à era da tecnologia. Ok, então, mas isso é de uma elite pensante, não é? E aí o resto, assim, a maioria das pessoas ainda vive imersa na ignorância. Quando vem uma crise que nem essa, a ignorância se junta ao medo. Medo e ignorância é uma mistura excelente para nazista, para fascista, para o descontrole, para o descalabro. E aí se junta isso, o que a gente deveria falar agora, mas eu não vou falar porque eu já estou enchendo meu saco, o podcast já está muito longe. Mas quando uma coisa faz sucesso... Então, não, antes de dizer isso, não, vou dizer a frase para dizer onde eu quero chegar. Quando uma coisa faz sucesso nas redes, o que as pessoas dizem? Viralizou. Tá. Então, eu quero te dizer o seguinte, há muito tempo atrás eu fui convidado pelo José Serra, que era ministro da Saúde, para escrever a história da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então eu disse, quando eu estava íntimo, Serra, tudo bem, tem um dinheirinho aí, estou precisando de dinheiro, mas, vigilância sanitária. Aí juntos concluímos o seguinte, que se tivesse havido vigilância sanitária na chegada do Cabral, ele não tinha desembarcado.
entendeu? Ele parava para fazer uma quarentena ali na Ilha da Coroa Vermelha, que é onde ele chegou, onde se rezou a primeira missa, que eles rezaram num coral que ainda existe, que era separado da praia, do continente, porque eles não queriam, não é assim, com os índios, vamos lá. Então é quase uma ilha, chama Coroa Vermelha, é um recife de corais, que ainda está lá, milagrosamente. Ele chegaria na Coroa Vermelha e o Murubixaba, que a gente chama de cacique, erroneamente o principal, como se chamava líder, e o xamã Tupiniquim iriam até ali e dizer, por favor, mostre os dentes, levanta o sovaco, deixa eu olhar os olhos, aqui o amarelo dos olhos. Infelizmente não passaram no teste, bloqueados, vocês devem ser brasileiro, voltem, é o Trump recebendo brasileiro no LaGuardia, agora vai ser assim, né? Pronto. Aí foi eu e o Serra conversando, foi muito legal. Não, daí eu digo, tá, então eu vou contar a história da Anvisa começando no descobrimento do Brasil. Só que para começar no descobrimento do Brasil, eu fui voltando para trás, e realmente, na real, voltei lá para o Sapiens, claro, rapidinho, Sapiens, o convívio com as doenças, o Egito, a Índia, como é que as questões de saúde pública no Egito e na Índia, e aí depois na Grécia, daí em Roma, né, daí a derrocada de Roma, o horror da Idade Média, a expansão globalizante do mundo, chega no Brasil, entendeu? Adorei fazer isso, mas esqueci, ganhei meu dinheiro ali, o livro nem é vendido, eu tenho falado muito do livro no meu canal, as pessoas, eu quero comprar, mas não tem, o livro é da Anvisa, eu não posso eu próprio fazer, se chama A Sua Saúde, uma história da vigilância sanitária no Brasil. Por que eu contei tudo isso? Por dois motivos. Primeiro que tu sabe quanto eu odeio essas redes sociais e quanto eu desprezo e quanto sabendo que elas vieram para ficar, algumas têm o seu valor, nós estamos aqui numa comunicação tecnológica, já comecei falando bem da Wikipedia, mas essas redes sociais, pessoais que deu voz para essas pessoas que tinham que ficar calado o resto da vida, para essa gente imunda, horrorosa, essas redes que elegeram o Bozo, que elegeram o Trump, que fizeram a Inglaterra sair do Brexit, essa coisa horrorosa. Quando alguma coisa fazia sucesso nas redes, tu mesmo. E as pessoas dizem, tal coisa viralizou. Como eu, antes de fazer esse livro, não sabia chongas, mas depois do livro passei a saber bastante, como tu está vendo aqui por toda essa sapiência que eu tenho vertido nesse podcast, quando as pessoas diziam, viralizou, eu dizia, cara, quero te dizer o seguinte, viralizou. Não é uma boa. Quando viraliza, é uma merda. Entendeu? Quando viraliza, fodeu. Isso que quer dizer viralizou. Então, o que eu estou dizendo tudo isso? Essas pessoas vivem numa ignorância muito grande. Essas redes sociais deram voz e poder para elas, e aí surgem os tais médicos que são verdadeiros ou são fakes, e aí tu vê como, na verdade, todos esses assuntos vão se juntar. Nós estamos aqui discutindo fake news no Brasil, a gente poderia falar de cloroquina, a gente poderia falar da posição vergonhosa desse presidente do Brasil, da posição vergonhosa do Trump, né? E esses caras são frutos de quê? São frutos da ignorância, são frutos da voz que os ignorantes ganharam com as redes sociais, são frutos da viralização que a ignorância adquire através das redes, e são anticientificistas, são anti-iluministas, são negacionistas, o conceito de terra plana, que foi destruído de todos os modos, mas claramente nesse mesmo processo, em 1519, há 500 anos atrás, quando Fernão de Magalhães deu a primeira volta ao mundo, Fernão de Magalhães conheceu e conviveu com Bartolomeu Dias, com o Cabral, com o rei Dom Manuel, fazia parte daquela corte, era português, brigou em Portugal, foi para a Espanha, encontrou lá os reis Isabel e Castela, que são os mesmos reis que tinham contratado o Colombo, que era um genovês, e a Marinha
a marinharia e a armada portuguesa tinha sido armada por genoveses em 1370. Em 1370, Portugal, o rei Dom Diniz de Portugal contratou um almirante chamado Almirante Peçanha, que se mudou em 1370 para criar a armada e a marinharia portuguesa. Então os portugueses navegavam muito bem, mas aprenderam com genoveses. O Colombo era genovês, que foi para Portugal e aprendeu com os portugueses, porque os portugueses já sabiam mais que os genoveses, entendeu? Que conheceu a rainha Isabel a Católica, que conheceu o Cabral, que conheceu, todos eles conheciam. E aí o Fernando de Magalhães dá a volta ao mundo em 1519, sai em 1519, chega em 1521, ele não, né, porque ele morreu, mas a expedição dele provando que a Terra é redonda. E aí nós estamos em 500 anos depois dessa prova, tem um neguinho na internet defendendo a Terra plana. E tem gente na Terra plana ligada ao governo Trump, ligada ao governo Bozo. Então, cara, tá tudo interligado. A vida sempre foi uma luta de luz contra trevas, de conhecimento contra obscurantismo, de ciência contra farsantes. E essas epidemias vêm para desvendar isso. Entendeu? E aí, o que vence no fim? A ciência, porque está todo mundo rezando por uma vacina. E aí tu chegar e dizer assim, esse vírus chinês maldito, mas já está provado que o vírus da gripe espanhola só no nome, né? Não sei se tu viu, domingo passou um documentário sensacional pela primeira vez na história no Smithsonian, mostrando como é que começou a gripe espanhola. Começou no Kansas, com um soldado, um recruta, e os Estados Unidos iam enviar grande contingente de tropas para lutar na Europa, e disse, esconde. E o presidente era Woodrow Wilson, que disse, esconde, não divulga. E aí os caras já morrendo, e aí embarcaram um monte de soldado americano contaminado para lutar contra uma coisa que era do mal mesmo, que era o avanço do Kaiser, né? Sim, sim. Da Alemanha. E espalharam essa gripe por tudo. Uma grande epidemia que houve no Brasil, terrível, de febre amarela, em 1549, 1550, começou com um navio chamado Brasil, com Z, que era um navio americano que veio de New Orleans e trouxe a febre amarela para o Brasil. Quer dizer, porra! Né? Então, agora, tudo isso, tu me falou, a gente começa olhando para trás. O historiador é o profeta com o olhar voltado para o passado, né? Que é uma forma elegante de dizer que é engenheiro de obra pronta, né? Cara, o passado dá muita lição, mas tu não me pergunta o que vai ser no futuro, se bem que eu vou responder o que vai ser no futuro antes de tu perguntar, e aí a gente encerra, tu tem direito a mais uma pergunta. O que vai ficar claro nisso? Vai ficar claro o seguinte, que quando uma coisa pega nas redes sociais, ela viraliza. Espero que as pessoas passem a aprender que viralizar não é um bom nome. Segundo, pensa como é que seria nosso comportamento, a nossa vida nessa pandemia sem essas redes sociais e sem a internet. Seria 1 milhão de vezes pior. Seria inconcebível. Seria inconcebível. As pessoas não se jogar, se suicidar, papapá. Né? Por um lado, né? Ou sim, mas os que sobrassem desse suicídio iam aprender uma nova vida. Então essas redes vieram para ficar. Elas vieram para ficar. Só que é o seguinte, é óbvio, e o mundo vai se desenvolver a partir dessas redes, como já se desenvolve. Só que essas redes têm dono. O Twitter tem dono, o Facebook tem dono, o conteúdo que tu disponibiliza ali é deles, por contrato, né? O Twitter, o Instagram dá voz a essas pessoas. Eles apoiam, não sabemos. Agora eles estão em briga com o Trump. O Trump fala mal das redes que elegeram ele. O Bolsonaro diz essa coisa de fake news, querem acabar com os meus apoiadores, reconhecendo que ele é apoiado por esse tipo de gente de fake news. Né? Onde é que surgiram as notícias mais absurdas e mais criminosas e mais anticientíficas do médico que diz isso, que diz aquilo, que a cloroquina aquilo? Das redes sociais. Então, esse mundo veio para ficar. Quem é que vai controlar esse mundo? Além de tudo, esse é um mundo macroeconômico. Tem dinheiro, não é um serviço, eles não estão nos dando isso, cara. Não é de graça. A única coisa que é de graça é tudo isso que eu falei, que tu tá gravando e tu vai pôr de graça, as pessoas vão ouvir de graça. E eu me revolto, eu só não me revolto porque as pessoas daí, ouvindo tanta sapiência, tanta sabedoria, tanto discernimento,
tanta verve, tanta inteligência articulada, uma prosa envolvente e hipnótica, elas vão procurar saber quem eu sou e vão no canal Buenas Ideias, e daí vão ficar fascinados com o canal Buenas Ideias, onde eu vou encontrar uma forma de ganhar dinheiro. E depois de ver no canal Buenas Ideias, vão dizer, mas será que esse rapaz, ainda além de falar, também escreve? E eu direi, escrevo melhor, e tu vai confirmar, do que falo. É ou não é? É verdade. Aí procurarão meus livros e lerão meus livros. E eu ganharei dinheiro, porque eu estou nisso só por causa do dinheiro. Então, essas redes não são de graça. Esse Zoom aqui que a gente está fazendo é de alguém que está ganhando, cara. Não pode ser de graça. Alguém está ganhando. E aí, por fim, depois eu te deixo fazer uma pergunta e eu vou embora, é o seguinte, a outra coisa, cara, eu não quero vir com papo hippie, natureba, maconheiro, embora eu seja os três. Cara, não dá para continuar comendo tanta carne desse jeito. Estas merdas todas vieram dos carnívoros, cara, e do convívio com os animais. Os caras continuam comendo vaca, matando porco, comendo frango. Esses bichos comem umas ração horrorosa. É um morticídio, é uma coisa horrível. Toda a devastação da Amazônia, por que tu não soja? As pessoas comem missô e tofu? É por isso que planta soja? Não. É para servir de ração para gado vacum e suíno. E aí as pessoas comem vaca e suíno. E ainda cheio de veneno e criado que nem em campo de concentração da Alemanha nazista. Não dá para continuar comendo essas porra desse jeito. Não dá para ser carnívoro e ter orgulho. Tem que ter vergonha de ser carnívoro. Eu só como carne humana e viva, de preferência se mexendo. Eu como peixe, mas eu tenho muita vergonha de comer peixe, cara. Falando sério, eu vou parar. Fiquei anos sem comer, fiquei mais de 10 anos sem comer. E voltei a comer, e agora faz uns 15 anos que eu como, e pior que gosto, né? Mas, cara, os peixes também estão acabando, entendeu? Tem que ser agricultura orgânica, o mundo tem que ser mais vegano e mais natureba, essa é a real. E outra coisa, a saída para a humanidade é só uma, é a erva sagrada. Enquanto as pessoas não consumirem, não, essa é só para alguns, né? Mas eu devo muito desse meu conhecimento. Tu provocou mais angústia quando tava falando da carne do que a erva sagrada. Seria mais criticado por causa disso. Bom, tem movimentos de diminuir o uso, né? Porque são 7 bilhões de pessoas, né, Peninha? Não dá pra todo mundo comer carne, né, cara? É difícil. Não dá. É difícil, é complicado. Gente, cara, assim, ó, eu sou, assim, ó, neguinho às vezes vem me perguntar, nós já fizemos um podcast sobre Deus, né? Não interessa o que eu sou na minha mente, porque no meu coração eu ainda sou um jesuíta do Colégio Anchieta, cara, sabe? É verdade, eu sou cristão, me autopuno, assim, no arcabouço psicológico, entendeu? E tu sabe que o que é a Bíblia? É uma ficção apocalíptica. É isso, ninguém acha que é assim um sacrossanto livro sagrado. É sagrado até mas que assim, é a palavra. Não, cara, é uma ficção apocalíptica de uns profetas delirantes que andavam naquele deserto com muito sol na cabeça e que tiveram uma visão com a qual eu concordo que este mundo não presta e que vai acabar. Isso eu concordo com eles. Então é o seguinte, cara, quando tu olha, vai acabar esse mundo desse jeito. Já acabou várias vezes. Está próximo o fim desse, o fim está próximo. E aí o fim está próximo é uma frase que vale como aquelas piadas, aqueles caras que andam com aqueles cartazes, o fim está próximo, né? E vale para nós também, porque tu não vai me alugar mais, faz a tua última pergunta e eu vou embora. A humanidade perde para os vírus, né? Perde. Claro. Perde para eles, né? Claro. Então, claro. A pergunta, o que fica. Tem histórias de confinamento de 500, 600, sei lá, quantos anos atrás. Né? Tem jogo de futebol na década de 20 no Brasil, a galerinha nas Laranjeiras, ou sei lá, algum estado do Rio de Janeiro, com máscara. Claro. Então não tem nenhuma invenção agora aqui. Não. Tá, não. Sendo otimista e pessimista, tu vai me entender. Sendo otimista e pessimista na mesma resposta. O que a gente vai aprender? Cara, não vai aprender nada.
Entendeu? Talvez algumas pessoas aprendam na sua coisa individual. O processo vai continuar o mesmo. E o processo se encaminha para a China ser hegemônica. A gente vai aprender o que a gente vai aprender? A ter saudades dos Estados Unidos. Quando é que será que vai voltar? Não tem saudade do... Cara, a gente já tem saudade do George Bush, né? Quem que tu prefere? O George Bush ou o Trump? O George Bush vira o pai, então vira o Lincoln. Ser comparado com essa trampa aí, né? O Geisel, que era um general, vira um estadista de peso perto desse capitão chinelo, né, cara? Insignificante que vai pra lata de lixo da história, né? Então, o que a gente vai aprender? Individualmente, um monte de gente vai aprender, a ciência vai avançar de novo, os caras vão encontrar essa vacina e tal. Mas, cara, assim, esse mundo, cara, assim, ó, assim, tu tem alguma dúvida? Tu já foi na China? Já. Então, quem é que vai ganhar? Se eu tivesse que apostar, não vou dizer a vida dos teus filhos, que é um absurdo, mas assim, as cuecas do Federico. Mas, Peninha, uma coisa meio louca, mas o caminho era esse. Com essa pandemia, não sei mais. A maior perda econômica, a fábrica mundial vai mudar. Ninguém, agora todo mundo tava lá de olho, quer dizer, nós tava todo mundo cagando para as criancinhas que faziam esse aparelho aqui, esse microfone aqui, esse pedestal, esse álcool gel, era tudo de lá porque era baratinho. Agora o mundo olhou e falou assim, fudeu, a gente precisa deles. Eles nos fuderam e agora a gente precisa deles. O Trump teve que baixar a cabecinha porque os caras chegaram para ele e falaram assim, ó, não adianta nada tu ficar escrevendo no Twitter aí, não, hoje, né, a gente precisa comprar respirador deles. Tipo, e hoje eles cancelaram a compra de soja hoje, né? De soja. Que veio deles. Eles domesticaram a soja, né? O processo de criação da soja. Cada povo domesticou um cereal ou uma leguminosa, né? Os americanos domesticaram o milho, né? E a mandioca. O mundo ainda não descobriu, eu estou saudando a mandioca. A mandioca poderia ter um impacto muito grande, mas como não é um cereal, mas foram os nativos do Novo Mundo que domesticaram o milho. Tu vê o papel do milho no mundo e nos Estados Unidos. Mas a soja, esse papel de madeira, quem domesticou foi os chineses. E quem domesticou o arroz, que é chave na história do Oriente, foram os indianos. E quem domesticou o cereal que permitiu a expansão da humanidade, que é o trigo e o centeio, foram os caras ali daquele crescente fértil, né? Sabe que sabe o que é o crescente fértil? Não sabe, vai estudar. Você está ouvindo o podcast crescente, vai lá ver o que é o crescente fértil, que é aquela área ali do Oriente Médio que vai quase até a Ásia Central. E esses povos domesticaram o trigo e o centeio, que são os cereais que permitiram a expansão dos povos indo-europeus. Os outros, o arroz, e a China, o arroz e a soja. E os caras daqui só tinham o milho, né? E aí, nesse jogo aí de trocas aí alimentares, ninguém passou a comer animal também, né? Tá, nós não chegamos a conclusão nenhuma, mas quanta erudição, né? Tudo isso que o Peninha falou, você pode encontrar nas páginas de Sapiens. Tudo isso, né? O Peninha leu ali. E na Wikipedia. Exatamente. Ainda bem que tu leu o livro, mais comprado e menos lido. Isso é uma verdade, né? Mais comprado e menos lido. Mas ele não é difícil de ler, né? Ele é fácil de ler. Essa é a potência do livro. Mas cara, é um absurdo. Eu não seria capaz de escrever Homo Deus. Mas eu seria capaz de escrever Sapiens. Quase, talvez, até o Davi Coimbra seria capaz de escrever Sapiens para ti. Ele já não escreveu uma história da humanidade? Escreveu? Ele escreveu a história do mundo, né? Parte 1. A gente está esperando a parte 2. Acho que ele estava esperando uma pandemia, porque daqui para frente alguma coisa pode mudar. Peninha, de tudo isso que sobra aqui, eu acho que fica... De verdade, agora eu vou falar sem nenhuma frescura. Tá. Acho que as pessoas ficam com vontade de aprender, de querer mais depois que te ouvem. Talvez por isso, esse seja a tua grande contribuição. Não só o conhecimento, mas a vontade que tu passa nas pessoas. Por isso tem um canal de YouTube com quase 1 milhão de pessoas. Tô falando hoje, né? A gente tá gravando isso aqui em junho de 2020. Daqui a pouco as pessoas estão aqui, no ano que vem já tem mais de 1 milhão. Como vai ter? Tomara. Então, obrigado por isso, pelo menos para dar uma sacudida então, daí na poeira. É bom que tu falou isso, que daí eu queria realmente encerrar com isso.
tudo isso é fruto do desconhecimento. A humanidade trava há anos uma luta entre conhecimento e desconhecimento. É óbvio que o conhecimento sempre vence, mas ele poderia vencer muito mais rapidamente, com muito menos esforço e com muito menos mortandade e horrores, se a parte ignorante da humanidade deixasse ser ignorante e acompanhasse primeiro essa vanguarda que vai na frente do conhecimento e imediatamente, claro, o humano tem que contestar, tem que interrogar, tem que averiguar, tem que formar sua própria opinião mediante opiniões contraditórias. Mas em casos assim como a ciência, né, depois que ela se firma, tu não pode dizer que a Terra é plana, tu não pode dizer que vacina não funciona, tu não pode, tu pode até dizer, o antibiótico tem efeitos colaterais, óbvio, tem, mas funciona ou não funciona? Óbvio que funciona. Então, se essa parte que vive nas trevas da ignorância. Não, eu estou dizendo assim, as pessoas que querem viver na ignorância, esses é que não podem. Porque se essas pessoas não existissem, se juntassem as pessoas que produzem conhecimento, e esses dois grupos justos levassem esse conhecimento para aqueles que não têm acesso ao conhecimento, tudo mudaria. Seria um mundo utópico, plausível, que é possível de planejamento lá de controle de natalidade, planejamento ambiental, planejamento, todos os tipos de planejamento, agricultura orgânica, desenvolvimento sustentável, sair dos combustíveis fósseis para energias limpas. Tudo isso que todo mundo sabe e deveria saber. Tudo isso é fruto do conhecimento, tudo isso a história nos ensina, todos os retrocessos a história já mostrou. As pessoas não sabem, e aí fica esse tug of war, como chama aquilo, cabo de guerra, fica esse cabo de guerra entre ignorância e conhecimento, e aí o conhecimento tem que fazer força para não ser puxado para a ignorância, enquanto na verdade ele tem que só ir para lá com mais avanço. Então, de quem é a culpa? A culpa é nossa, no caso do Brasil específico, de pessoas esclarecidas do Brasil que não conseguem, depois de 500 anos, ter uma classe política minimamente preparada, né, para conduzir esse país que tem um destino reluzente, que poderia e deveria ter esse destino reluzente, para um lugar condizente a ele. Porque, se tu parar para pensar, a classe política brasileira é um retrato fidelíssimo do Brasil. E esse repugnante Bolsonaro tem um lado, diga-se a favor dele, daí vai ser a primeira coisa que eu vou falar a favor dele. Ele representa uma coisa que existe, que é concreta, foi posta lá por pessoas que querem ele assim. O problema é que as pessoas não têm o direito de querer desse jeito. Eles até têm o direito da voz deles, mas a voz deles tem que ser minoritária. Tem que ser minoritária, porque a voz deles é obscurantista. Eu não quero calar a voz deles, mas a voz deles não pode ser a voz operativa. Não pode ser a voz hegemônica, não pode ser a voz que esteja no controle. Eles têm que estar à margem, porque eles são gente da margem, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eles são um contingente grande. Daí, claro, nós vamos entrar nessa história de PT, não sei o quê, porque é óbvio que o PT também que deu voz a essa gente, a esses anseios, essa coisa reprimida. Mas quem não criou uma classe política, quem não criou uma classe econômica, quem não criou uma elite dirigente em todos os sentidos, inclusive intelectual, produtora de conteúdo, de literatura, de cinema, de ciência, fomos nós, no nosso fracasso como sociedade. Então, se há culpados, somos nós, tu aí que está ouvindo, tu, Potter, eu, sabe, que não conseguimos fazer com que a nossa visão de mundo, que é mais esclarecida, e não é uma questão assim de é óbvio, gritante, se concretize. Até logo, passe bem. Produção da Larissa Brito e a edição é do Fun Inbox. Peninha, volte sempre. Obrigado pelo teu carinho. Falou, abraço. Beijo. Falou, tchau. Tchau. Falou, tchau, tchau.